Você já sentiu a presença de algo que não deveria estar lá? Uma sombra na escuridão, um sussurro no vento, uma figura no canto do olho? Esses momentos que arrepiam a espinha e desafiam a lógica são ecos das histórias que a humanidade carrega há milênios. Histórias de criaturas tão assustadoras quanto fascinantes, seres que habitam o limiar entre o real e o imaginário. Hoje, vamos explorar um mundo de mitos e lendas, mergulhando nas profundezas do desconhecido para desvendar os segredos das criaturas mais aterrorizantes que já assombraram os sonhos humanos. Prepare-se, porque este não é um simples relato. É um convite para cruzar a fronteira da razão e encarar o desconhecido. Respire fundo e siga comigo, porque a jornada que estamos prestes a embarcar promete revelar mais do que apenas histórias. Ela pode mudar a forma como você vê o mundo à sua volta. As sedutoras mortais, as sereias. Imagine-se em alto mar, cercado apenas pelo horizonte infinito e pelo som das ondas. De repente, uma melodia doce e irresistível começa a emergir, tão encantadora que parece vir diretamente dos céus. Você sente sua mente se perder, sua vontade desaparecer. Essa é a magia das sereias, as musas traiçoeiras, que transformam o fascínio em uma armadilha mortal. Dizem que antigamente elas eram retratadas como híbridos de mulher e pássaro, mas sua imagem evoluiu ao longo dos séculos. Hoje são conhecidas como mulheres de beleza indescritível, metade humanas, metade peixes, com caudas escamosas que brilham nas profundezas do oceano. Encantadoras, elas espreitam os marinheiros desavisados, oferecendo-lhes promessas ilusórias de prazer e felicidade. Mas há um detalhe que poucos conhecem. O canto das sereias não é apenas uma melodia, é um grito de desespero, um eco de suas próprias almas aprisionadas. No clássico poema A Odisseia, Ulisses sabia do perigo que elas representavam. Determinado a resistir ao encanto mortal, ele ordenou que sua tripulação tapasse os ouvidos com cera e amarrou-se ao mastro do navio para ouvir o canto sem sucumbir. Ele sobreviveu, mas o que Ulisses nunca soube, e que poucos ousam contar, é que aquelas sereias não cantavam apenas para seduzir. Elas cantavam porque eram vítimas de uma maldição. As sereias não nasceram monstros. Elas eram mulheres comuns, transformadas por deuses vingativos. Cada melodia que entoam não é apenas uma armadilha para os marinheiros, mas um pedido de ajuda, um grito desesperado por liberdade. Elas não desejam matar. Elas buscam se libertar de uma eternidade de sofrimento. O preço de sua redenção? Um sacrifício. A vida de um homem que sucumba ao encanto. E aí você teria coragem de ouvir o canto delas, sabendo que por trás de cada nota há uma história de dor e desespero? Essa é a verdadeira tragédia das sereias. Elas não são apenas predadoras, mas também vítimas, prisioneiras de um destino cruel e imutável. O ogro, a face da brutalidade. Grosseiro, desajeitado e cruel, o ogro é uma figura que transcende fronteiras culturais, aparecendo em mitos e contos de fada ao redor do mundo. Esses gigantescos humanoides são frequentemente descritos como predadores de carne humana, com uma preferência assustadora por crianças. Sua aparência, que mistura uma cabeça enorme, cabelos desgrenhados e uma barriga volumosa, é tão grotesca quanto sua natureza. Mas o ogro não é apenas uma criatura fictícia. Ele simboliza o lado bruto e violento da humanidade, sendo até usado como metáfora para pessoas insensíveis ou de temperamento difícil. Nos contos de fadas,
Derrotar um ogro é um ato de coragem e astúcia, uma vitória do intelecto sobre a força bruta. As harpias, as mensageiras do infortúnio. Vindas do antigo panteão grego, as harpias são criaturas aladas que simbolizam o caos e a punição divina. Seu nome, derivado do grego, significa as que roubam e voam. Inicialmente descritas como mulheres belíssimas com asas, eram encarregadas de executar as ordens de Zeus, trazendo desespero e desgraça àqueles que desafiavam os deuses. Contudo, com o tempo, sua imagem tornou-se mais sombria. Hoje são conhecidas como seres deformados, com corpos de aves de rapina, rostos femininos grotescos, orelhas de urso e garras afiadas. Onde quer que passem, deixam um rastro de tempestades, pestilências e calamidades. As harpias são uma lembrança de que o poder divino, por vezes, vem acompanhado de uma crueldade implacável. A Esfinge, guardiã dos segredos. Poucas criaturas na mitologia são tão intrigantes quanto a Esfinge. Na mitologia grega, ela era um demônio de destruição e má sorte, representada com o rosto de uma mulher, o corpo de um leão e asas de ave. Seu poder não estava apenas em sua força, mas em sua mente afiada. A Esfinge era uma mestre dos enigmas, e seu mais famoso desafio é lembrado até hoje. Qual criatura caminha com 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Aqueles que não conseguiam desvendar seu enigma eram mortos de forma implacável. Muitos sucumbiram à sua inteligência, até que Édipo, o futuro rei de Tebas, decifrou sua charada. O homem, que engatinha quando bebê, caminha sobre 2 pernas na juventude e usa uma bengala na velhice. Ao ser derrotada, a Esfinge encontrou seu fim, mas seu legado vive como um símbolo de mistério e astúcia. O Minotauro, a besta do labirinto. Nascido do desejo descontrolado e da ira divina, o Minotauro é uma das figuras mais trágicas e aterrorizantes da mitologia grega. Metade homem, metade touro, ele era o fruto da união entre Pasífae, esposa do rei Minos, e um touro sagrado. Considerado uma aberração, foi trancado em um labirinto projetado pelo gênio Dédalo, um lugar tão complexo que escapar era praticamente impossível. Por anos, o Minotauro foi alimentado com sacrifícios humanos. 7 homens e 7 mulheres enviados ao labirinto como oferendas. Sua existência parecia eterna, até que Teseu, com a ajuda de Ariadne e seu famoso fio, conseguiu derrotar a besta e escapar do labirinto. O Minotauro é mais do que um monstro. Ele é um símbolo dos perigos da ambição desmedida e das consequências de desafiar os deuses. A Mantícora, a fera devora homens. Nas profundezas das lendas da Pérsia antiga, surge uma criatura que combina beleza, ferocidade e mistério. A Mantícora. Conhecida como devoradora de homens, essa figura mitológica é descrita como um híbrido bizarro e aterrorizante, com o corpo de um leão, uma cauda que termina em ferrões venenosos ou espinhos afiados, e um rosto humano que exala tanto sedução quanto terror. Suas presas eram afiadas como lâminas, capazes de devorar suas vítimas inteiras, deixando nenhum rastro para trás. A Mantícora, com sua aparência magnética e mortal, simboliza o encontro entre o desejo e o perigo. Em algumas versões do mito, ela possuía a habilidade de falar, usando sua voz para atrair viajantes para armadilhas letais. Para aqueles que sucumbiam ao seu charme, a morte era inevitável.
Suas histórias eram narradas como advertências contra o poder destrutivo da sedução e da curiosidade desmedida. Mas o que poucos sabem é o verdadeiro segredo da mantícora. Ela não apenas caça por sobrevivência. Em algumas tradições, acredita-se que a mantícora é uma criação de magos antigos, uma fusão de várias criaturas destinada a proteger tesouros ou punir os desobedientes. Seu comportamento impiedoso seria, na verdade, o reflexo de sua própria existência, uma aberração criada para um propósito sombrio, sem liberdade ou escolha. A mantícora também simboliza o medo do desconhecido, o terror que sentimos diante de algo que não podemos compreender. Sua natureza híbrida representa a fusão de nossos piores pesadelos, mas também nossa incapacidade de aceitar o que é diferente. No fundo, a mantícora não é apenas um monstro, ela é um espelho, refletindo as sombras que carregamos dentro de nós mesmos. A quimera, o terror de três faces. Na mitologia grega, a quimera é uma criatura híbrida que personifica o caos. Vagando pelas regiões da Ásia Menor, ela era um pesadelo vivo, aterrorizando aldeias, devastando rebanhos e deixando um rastro de destruição. Suas descrições variam, mas geralmente incluem um corpo de leão, a cauda de uma serpente e uma cabeça adicional de cabra. Algumas versões afirmam que ela tinha 3 cabeças distintas, cada uma cuspindo fogo e garantindo sua invulnerabilidade. Apesar de sua força descomunal e velocidade, a quimera encontrou seu fim nas mãos de Belerofonte, um herói que contou com a ajuda de Pégaso, o cavalo alado. A lenda da quimera nos ensina que até mesmo o mais feroz dos inimigos pode ser derrotado com coragem e astúcia, e claro, com aliados poderosos ao lado. As Górgonas, o olhar que petrifica. As Górgonas são figuras que provocam tanto fascínio quanto terror. Para alguns, eram símbolos de pura maldade. Para outros, entidades protetoras. Sua principal habilidade era transformar em pedra qualquer pessoa que ousasse olhar diretamente para elas. Um poder tão assustador que suas imagens eram usadas como amuletos em templos e casas, na tentativa de afastar o mal. Na versão mais conhecida da mitologia, existiam 3 Górgonas: Steno, Euríale e Medusa. Somente Medusa era mortal e seu destino trágico foi selado quando a deusa Atena a amaldiçoou, transformando seus cabelos em serpentes vivas. Perseu, um herói armado com a ajuda divina, conseguiu derrotá-la usando um escudo polido como espelho para evitar seu olhar mortal. A cabeça de Medusa, mesmo após sua morte, continuou a ser uma arma poderosa, mostrando que a morte nem sempre é o fim do poder. A Hidra de Lerna, a serpente imortal. Descendente do monstruoso Tifão, a Hidra de Lerna era uma criatura do submundo com múltiplas cabeças, cada uma delas exalando veneno mortal. Seu corpo sinuoso e suas cabeças regeneradoras, 2 novas surgiam para cada uma cortada. A tornavam quase invencível. Guardava o Lago de Lerna, uma entrada para o mundo dos mortos, protegendo-o com sua força implacável. Hércules, em um de seus famosos 12 trabalhos, foi encarregado de derrotar a Hidra. Com a ajuda de seu sobrinho Iolau, ele cauterizou os pescoços das cabeças decepadas, impedindo que elas se regenerassem. A Hidra é um símbolo do desafio aparentemente insuperável e da persistência necessária para vencê-lo, mesmo quando tudo parece perdido. Tifão, o pai dos monstros. Se há um ser que pode ser chamado de o ápice do terror mitológico, é Tifão. Com um tamanho colossal,
cabeças de dragão como dedos e serpentes por pernas, ele era uma força destrutiva sem igual. Seus olhos brilhavam como chamas, sua boca exalava lava e suas asas podiam criar furacões. Considerado o monstro mais temido da mitologia grega, Tifão era capaz de desafiar até mesmo os deuses. Zeus, em uma batalha épica, enfrentou Tifão e, após uma luta feroz, conseguiu derrotá-lo, confinando-o sob o Monte Etna. Até hoje, as erupções vulcânicas são vistas como a ira de Tifão, tentando escapar de sua prisão. Ele é o símbolo máximo do poder descontrolado e da capacidade dos deuses e da humanidade de triunfar sobre o caos. O convite à ação. Essas criaturas que exploramos hoje, com seus mistérios, horrores e simbolismos, nos mostram o quanto a imaginação humana é capaz de transformar medos e desejos em histórias inesquecíveis. Mais do que monstros, elas são metáforas, representações de nossas próprias lutas internas, das forças incontroláveis que habitam a natureza e às vezes nossa própria mente. Mas a jornada não termina aqui. O mundo dos mitos é infinito e cada história está conectada a algo maior. Se as criaturas mitológicas despertam nossa fascinação, os deuses, suas forças criadoras e destruidoras, são os pilares que sustentam essas lendas. Quer entender como tudo começou? Aqui no canal temos um vídeo especial sobre a origem dos deuses, onde exploramos os primeiros mitos, suas conexões com o mundo humano e como moldaram as culturas ao longo do tempo. É uma viagem fascinante que complementa tudo o que vimos hoje e abre novas portas para o universo da mitologia. Então, se você quer mergulhar ainda mais fundo nesse mundo fantástico, clique no vídeo sugerido aqui ao lado e descubra como os deuses deram vida a tudo isso. Ah, e antes de ir, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. A sua presença aqui faz toda a diferença e é o que nos motiva a trazer mais conteúdos incríveis. Obrigado por assistir até o fim. Você faz parte dessa comunidade apaixonada por histórias que cruzam o tempo e o espaço. Até a próxima jornada, onde vamos continuar explorando os mistérios que fazem o coração da humanidade pulsar há milênios. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e junte-se a nós para mais odisseias e mistérios, onde exploramos fatos fascinantes e histórias incríveis. Até a próxima descoberta.